Quero começar esse vídeo com 1 minuto de silêncio pela morte do Excel. Sério mesmo que você vai cair nisso? Pelo amor de Deus, o Excel esse ano completa 40 anos e ele continua mais vivo do que nunca. Pode ser que ele tenha morrido para você que fez um curso de Excel avançado lá em 2003 e continua utilizando o Excel como se tivesse há 20 anos atrás. Esse vídeo é para abrir os seus olhos em relação a como o Excel morre e renasce todos os dias e como muitas novas funções podem te ajudar no seu dia a dia. Fica aí que eu já te mostro logo depois da vinheta. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Cubo 3, onde nós falamos sobre conceitos, técnicas e ferramentas para você se tornar um especialista em análise de dados. E não tem ferramenta mais essencial para um analista de dados do que o nosso querido Microsoft Excel. Essa é uma ferramenta que morre todos os dias, segundo muitos especialistas por aí, mas o que eles não sabem é que o Excel é como uma fênix e renasce sempre com novas ferramentas, novos recursos e novas funções para tornar o dia a dia do analista de dados ainda mais fácil. E eu quero te mostrar isso com algumas das funções que o Excel vem implementando desde 2016. E note que isso já faz quase 10 anos. Algumas dessas funções são mais novas, outras são um pouquinho mais antigas, mas aqui estamos falando de recursos implementados na última década dentro do Excel. E são funções que tornam o Excel uma ferramenta, sim, poderosa para você fazer diversas atividades no seu dia a dia e muitas vezes a um clique ali de distância, já que todo mundo praticamente tem o Excel instalado na máquina. Bom, chega de enrola, chega de conversa. Para que você possa acompanhar essa aula junto comigo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você baixar o arquivo que eu vou utilizar. Bora lá para a tela. Eu estou aqui com uma planilha onde tem diversos nomes de funções e aqui são algumas das funções que o Excel lançou na última década, né, de 2016 para cá. Algumas delas são bem recentes e eu quero te mostrar o poderio de algumas dessas funções. Claro que não dá para a gente falar de todas elas aqui, a gente pode ter aqui outras aulas explicativas, mas você também consegue acompanhar conteúdos com todas essas funções dentro da nossa formação de Excel lá dentro da escola de dados. Para a aula de hoje, eu preparei aqui um exemplo com uma planilha de dados, onde nós temos aqui diversas informações de vendas e temos aqui dados, né, de nomes de loja, cidade, vendedor, produto, e eu quero encontrar informações aqui nessa tabela. Eu quero filtrar essa tabela com base em uma palavra, em uma informação, em uma frase, algo que basicamente procure aqui. Eu poderia fazer isso de diversas maneiras no Excel. Eu poderia, por exemplo, filtrar aqui coluna por coluna e simplesmente encontrar isso, poderia criar uma macro para buscar esses valores, mas eu vou fazer isso com recursos nativos do próprio Microsoft Excel, com algumas dessas funções novas que eu vou trazer aqui. Bom, para a gente começar então, eu vou clicar aqui na planilha aula, onde eu já tenho aqui um modelo pré-configurado. Basicamente eu tenho aqui a palavra filtro e na frente nós vamos digitar uma palavra. Por exemplo, eu digitei aqui a palavra shopping e aí eu quero buscar nessa tabela aqui qualquer registro que possua a palavra shopping independente da coluna. Bom, para isso, vamos começar trazendo o cabeçalho aqui. Eu vou digitar simplesmente aqui, ó, igual, vou digitar o nome da tabela, eu já dei o nome para ela, chamada vendas, ok? E aí eu posso abrir colchete e poderia buscar, por exemplo, alguma informação de alguma coluna lá. Mas nesse caso, eu quero trazer o cabeçalho da tabela, para replicar ele aqui. Então, vou digitar aqui, ó, hashtag cabeçalhos, vou fechar o colchete e vou pressionar Enter. Aqui você já percebe que nós temos um recurso diferente. Ao pressionar Enter, o Excel preencheu todas as colunas aqui, né, em uma única linha. Isso aqui a gente chama de matriz dinâmica. O Excel agora tem esse mecanismo que despeja valores, né, em diversas células. A gente pode criar fórmulas que retornam matrizes e essas matrizes elas podem ter tamanhos dinâmicos. Isso já é muito sensacional dentro do Excel. Mas bora lá, vamos fazer o seguinte, o que eu quero fazer? Bom, eu quero basicamente localizar a palavra shopping dentro da tabela de vendas. Só para mostrar aqui, eu vou clicar na tabela de dados aqui, na planilha de dados, e aqui ó, eu tenho o design da tabela, eu já tenho uma tabela aqui, o nome da tabela que eu criei aqui chama vendas, tá? Então eu estou fazendo referência sempre a essa tabela como um todo. Vou clicar aqui em aula novamente e agora eu vou pesquisar, eu vou localizar a palavra que está ali na célula C8. Vou digitar aqui igual, localizar e vou abrir parênteses. Essa função localizar é uma função antiga do Excel, tá? Não é uma das funções que estavam listadas ali no início da aula, mas você vai ver que ela vai ajudar a gente no que a gente está precisando fazer. Bom, primeiro é o texto procurado. Então eu quero procurar o texto aqui na célula C8, né? O texto que está na célula C8. Eu quero procurar a palavra shopping. Vou pressionar ponto e vírgula e agora eu vou informar onde eu quero procurar. Nesse caso eu quero procurar
numa tabela, não simplesmente uma célula. Aqui o campo no texto, eu posso passar uma tabela inteira. Então, eu vou digitar aqui, ó, vendas e vou fechar parênteses. O que isso na prática o Excel vai fazer? Ele vai olhar célula a célula daquela tabela de vendas e vai ver se tem a palavra shopping. Se tiver a palavra shopping, ele vai retornar a posição dentro daquela célula. Se não tiver, ele vai retornar um erro. Vou dar um enter aqui, ó. Então, a gente já pode perceber, por exemplo, que aqui retornou 6, né? 6 é onde tem a palavra shopping, a posição. Então, vou olhar aqui, ó, mais ou menos primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta linha, tá? Vou vir aqui na tabela de dados, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta linha tem a palavra shopping e 6 é a posição, né? 4 letras aqui de loja, um espacinho 5, 6 é onde começa a palavra shopping. Então a função localizar basicamente vai identificar a posição. Vou mudar aqui, por exemplo, ó, vou escrever aqui norte, só para vocês verem. Ó. Digitei norte, aqui eu já consigo ver, ó, 11. 11 é a posição dentro da célula. Poderia digitar aqui, por exemplo, também um produto, tá? Vou digitar aqui, ó, livro. Vou digitar livro e a gente dá para ver que livro, ó, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Então aqui basicamente a gente já identificou onde tem, tá? Legal. Só que eu não quero esses erros aqui. Então o que eu vou fazer? Onde for erro, eu vou transformar em zero. Para isso, nós vamos voltar aqui, onde nós criamos a fórmula, né? Que a fórmula foi criada em uma única célula, que foi na célula B11, né? E perceba que ela despejou aqui, né, em todas essas células com base no tamanho da nossa tabela. Vou voltar aqui e vou utilizar a função se erro. Ó. Se erro, tá? Vou abrir parênteses. O valor que eu quero é esse valor que a gente fez com a função, né? Com a fórmula aqui com localizar. Vou pressionar ponto e vírgula e no caso, se for erro, eu quero retornar zero. Vou digitar o número zero aqui, fechar parênteses e dar um enter. E aqui nós temos valores agora zerados ou valores acima de zero. Por exemplo, se a gente voltar aqui para a palavra shopping, nós vamos ver que algumas células aqui, nós vamos ter o número 6, tá? Mas basicamente nós vamos ter zeros ou algum número positivo quando a palavra foi encontrada, tá? O que nós queremos aqui agora? Nós queremos basicamente agora identificar quais linhas tem algum número acima de zero. Por exemplo, essa linha aqui, ó, ela é toda zerada. Então essa linha eu não quero retornar, porque não tem nenhuma ocorrência da palavra shopping nela, tá? Para isso, nós vamos agora sim utilizar uma função nova do Excel chamada ByRow. O que essa função ByRow faz? Ela vai percorrer linha a linha dessa matriz. E olha aí o conceito de contexto de linha, por exemplo, que é aplicado no Power BI aqui dentro do Excel. Talvez você não soubesse que era possível fazer isso, mas é sim, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar linha a linha aqui e vou fazer uma operação. Para facilitar, eu vou querer somar todos os valores de cada uma dessas linhas, mas sem utilizar uma coluna aqui auxiliar do lado, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou editar a fórmula e agora eu vou colocar uma dessas funções novas, ó, ByRow. Talvez uma função que você não conheça, mas basicamente o que ela me pede? Ela me pede uma array, tá? Uma matriz onde nós temos passado aqui, e ele vai linha a linha dessa matriz executar uma função. Eu vou pressionar ponto e vírgula e eu posso fazer cálculos, tá? Posso somar os valores da linha, tirar a média, tirar a mediana, ou poderia inclusive utilizar uma função chamada lambda para passar um cálculo totalmente personalizado, tá? Mas nesse caso eu só quero somar os valores da linha. Então vou digitar aqui soma, vou fechar parêntese, nesse caso eu não preciso nem selecionar, tá? Ele vai entender que é para somar linha a linha dessa matriz que nós geramos aqui. Vou pressionar Enter e agora nós vamos ter uma única coluna, porque ele pegou todos os valores daquela linha e somou. Então, onde eu tenho zero, significa que aquele valor ali não encontrou, né, aquela palavra. Onde eu tenho números positivos, significa que ele somou e encontrou, né, aquela palavra dentro daquela linha. Eu vou agora fazer diferente. Eu vou agora verificar se isso aqui é maior do que zero, tá? Então, eu vou editar a fórmula aqui e vou colocar aqui, ó, maior do que zero. Legal, vou dar um Enter e o resultado dessa fórmula aqui, ó, é falso e verdadeiro. Quando o número é zero, vai dar falso, porque zero não é maior do que zero, correto? E quando for verdadeiro, né, quando o número for maior do que zero, vai aparecer verdadeiro ali. O que isso significa? Que essa daqui são as linhas que eu quero retornar da tabela, tá? Então eu tenho aqui, ó, essa linha eu não quero, essa linha eu não quero, essa eu não quero, essa eu quero, essa eu quero também. E aí nós vamos utilizar agora uma função chamada filtro. Essa função, ela vai conseguir filtrar a nossa tabela original com base nessa lista de valores verdadeiros e falsos. E é basicamente assim que funciona, por exemplo, a função filter da linguagem DAX lá no Power Pivot, do Power BI, tá? Então a gente consegue aplicar muitos dos conceitos que a gente tem nessa análise de dados em softwares como o Power BI aqui dentro do Excel também, tá? Então vou editar a fórmula aqui mais uma vez. E aí, ó, perceba que eu estou editando sempre a primeira célula. Por quê? Porque todo o restante são células que foram despejadas, resultados, ó. Aqui dentro não tem nada, né? Então eu tenho os valores aqui nesta célula e foi despejada nas células. A fórmula está aqui apenas na célula B11, ou seja, eu estou fazendo uma única fórmula, está gerando tudo isso para mim, tá bom? Bom, vou digitar aqui agora, ó, filtro no início, porque eu quero filtrar. Vou abrir parênteses e aí ele me pede a matriz. Qual matriz eu quero filtrar? Bom, eu quero filtrar a matriz vendas, que é a tabela que nós temos lá. Vou digitar vendas aqui, pressionar ponto e vírgula e agora eu tenho o incluir.
O incluir é exatamente essa matriz que nós calculamos, onde tem verdadeiros para o que eu quero que fique nesse filtro e falso porque eu quero que não fique, tá bom? E aí eu vou fechar parêntese aqui no final. Ó, vou fechar um parêntese, dar um enter e pronto. Perceba que aqui agora está a palavra shopping e ele trouxe para mim somente as linhas onde tem shopping, eu já consigo visualizar aqui, tá? Aqui a data da venda, a gente só poderia formatar aqui, por exemplo, essa coluna para data, vou colocar aqui como data abreviada, e aí ele já está aparecendo, poderia aplicar qualquer formatação, tá? Vamos fazer um teste aqui, ó, vou digitar livro aqui agora, dei um enter, e olha lá, apareceu aqui, ó, livros, legal. Vou digitar um nome de alguém, vou digitar, por exemplo, aqui, Mateus, vou digitar Mateus aqui, vamos digitar aqui Mateus, vou dar um enter, e olha, não apareceu Mateus, não tem Mateus aqui nessa nossa tabela, tá? Perceba que deu um erro aqui, calque, porque ele não encontrou. E aí é legal porque eu posso editar essa fórmula. E aqui, olha, vou apagar aqui ponto e vírgula e eu tenho o se vazia na função filtro. Ou seja, se não encontrou nada, eu posso colocar assim, ó, nenhum valor encontrado. Fecho aspas aqui, fecho parênteses e pronto. Nenhum valor encontrado. Agora, ó, eu vou digitar aqui João. Vamos ver se tem João. Olha, legal, tem João Silva e João Siqueira, tá vendo? Tá aqui. Ah, eu quero só o João Silva. Então, eu poderia digitar aqui, ó, João Silva. E ele tá filtrando para mim. Legal? Olha para você ver como que algumas funções aqui que talvez você não conhecia já te deu, né, a possibilidade de coisas novas dentro do Excel. Esse conjunto de funções, né, de cálculos matriciais e as matrizes dinâmicas melhorou muito, né? Talvez seja o recurso mais inovador que a Microsoft lançou no Excel aí nos últimos anos. Então, se você ainda não conhece esse recurso, já te convido aqui para conhecer a nossa formação de Excel lá dentro da Escola de Dados. E se você gostou desse conteúdo aqui, quer ver outros conteúdos de Excel, né, com as novidades do Excel e as coisas que a Microsoft tem implementado no Excel e tem tornado esse software cada vez mais atual, olha, já deixa um comentário aqui embaixo falando o assunto que você quer ver aqui e não esquece de se inscrever no canal, né, dar o seu like aí e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!